a falta de recurso no momento inicial direcionou a gente para o que realmente importa no desenvolvimento de uma tecnologia. Lembro que logo no primeiro ano eu enfiei um quadro na minha sala onde eu ficava, esse quadro está até hoje. Nesse quadro está escrito: se não for para me dar dinheiro, nem começa. E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui no AgroResenha e nessa semana estou aqui com o meu xará, Paulo Castro, que é fundador e CEO da TBDC. O Paulo é formado em gestão de TI, ele vai contar essa história pra gente aí. Possui MBA em gestão de negócio, gestão de projetos, tem mestrado em economia também pela URGS. Fiz um pouco de tudo. É um montão, cara. Muito obrigado por estar aqui com a gente, seja super bem-vindo ao AgroResenha Podcast, cara. Ô, Paulão, que isso, xará? O orgulho e o prazer é todo meu. Já deu, né? Acompanho o trabalho de vocês e percebo que são só grandes nomes que sentam aqui nessa cadeira. Então, me sinto honrado. Venci na vida, Paulo, entendeu? Eu vou gravar e vou mandar pra minha mãe. Olha aqui onde eu tô, mãe. Ó. Tô no AgroResenha aqui. Cheguei. Olha o seu filho aqui onde tá. Bom demais, cara. É isso aí, vamos bater um papo. Pra você que tá aí ouvindo, já sabe que no AgroResenha Porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí, porque esse bate-papo aqui tá imperdível, cara. Firma o golpe, porque nós já estamos de volta. Você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada sem uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade e inovação nos produtos e excelência no atendimento, a Nutripura, que desde 2002 atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora não, afinal eu trabalhei lá, cara. Eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Siga a Nutripura no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Entre no site www.nutripura.com.br e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura, o produto certo, na hora certa. Muito bem, estamos aqui de volta com o Paulo, meu xará. E, cara, pra gente começar essa resenha aqui, ô xará, conta um pouquinho da sua história aí pra gente, cara. Paulão, meu medo é contar a história aqui e você começar a chorar, cara, entendeu? Se tem alguém chorando, tem alguém vendendo lenço, cara. Tem. Eu, na verdade, eu mais vendi lenço do que chorei. Chorar todo isso que eu tô te falando. falando. Mas assim, Paulo, eu tô no agro, né, já são 26 safras, falta um pouco de aminoácido aqui, você tá vendo? Peguei algumas crises. Falar com o João lá, vou vender uns 3 litrinhos pra você aí. 26 anos no agro, comecei a trabalhar, na verdade, meu primeiro emprego formal foi numa fazenda, isso em 98, aqui em Nova Mutum. O escritório dessa fazenda, na verdade, era em Lucas, eu trabalhava lá, mas a fazenda era pra cá, Lucas do Rio Verde, né, aqui no interior do Mato Grosso, quem não conhece. Eu tinha 18 anos, comecei como office boy, Paulo. Nem sei se existe isso ainda nas empresas, office boy. Acho que hoje não. Tudo resolve por e-mail, né? Mas eu fazia esses trabalhos de banco e tal. Enfim, não se falava em tecnologia no agro naquela época, né? Assim, ou, na verdade, é o seguinte, até se falava em tecnologia, só que quando se falava em tecnologia no agro, é uma discussão muito mais agronômica, né? Tecnologia de semente, tecnologia de materiais, né? Não tecnologia da informação. Estava muito incipiente. Naquela época, a fazenda tinha ali, em torno de 3 mil hectares e a gente tinha 2 computadores. Era um computador para fazer a gestão financeira ali, um controlezinho de folha, né? Banco ainda não tinha muita coisa digital, estava muito incipiente, alguns remessa de arquivo por banco. Então eu tinha dois computadores para fazer a gestão da empresa inteira. E eu comecei como office boy lá, né? E comecei, mas eu sempre fui aficionado por computadores, né? Por esse mundo, por internet, mesmo que naquela época a gente nem tinha internet. Eu mesmo não tinha computador em casa, eu não tinha nem televisão em casa, pra você ter noção. A gente tinha uma vida bem humilde mesmo, aqui de uma família
bem humilde. Mas sempre fui aficionado por isso daí. E acabei indo para o lado da tecnologia. Eu me lembro de um caso que, como tinha pouco trabalho para fazer de banco, eu trabalhava ali ia para o banco, fazia todo o trabalho de banco, de correio, fazia a correria que tinha que fazer na rua, voltava para o escritório e tinha bastante tempo ocioso. E aí o que eu fazia, Paulo? Como não tinha internet, como não tinha Instagram para ficar TikTok, para ficar vendo vídeo, né, de dancinha, o que eu fazia para passar o tempo? Eu lia. E o que tinha disponível lá no escritório para ler eram os manuais dos sistemas que a gente usava. Então eu passava meu tempo, Paulo, lendo manual de utilização de software. A gente utilizava os sistemas da RM Sistemas, que hoje foi adquirida pela TOTS, né? O conjunto de soluções da RM hoje faz parte da TOTS. Mas a gente usava o RM Conte para contabilidade, RM Fisc para o fiscal, RM Folha para o departamento, para a folha de pagamentos. Na época eu fui o funcionário número 62 dessa empresa. Essa empresa depois cresceu, virou uma SA de capital aberto, chegou a plantar quase 400 mil hectares. Mas eu ficava lendo os manuais. Eu voltava do banco, sentava lá num cantinho, pegava o manual do RM Folha e ficava lendo o manual da utilização do sistema. Uma certa vez, a dona Neuza, que era minha chefe, né? Dona Neuza Tiziani, Neuza Pivetta Tiziani, teve um problema com um dos sistemas da RM e teve que o pessoal se deslocar. Não tinha internet para dar suporte remoto. O pessoal veio de Cuiabá para dar um suporte pro RM Folha, tinha dado problema. E, rapaz, o pessoal ficou uns 2-3 dias lá brigando com o RM para tentar corrigir um erro que estava apresentando no sistema e eles não conseguiram corrigir. E eu, era um menino, sempre fui muito tímido, né, Paulo? Muito introvertido. Eu estava olhando aquele erro e tinha a impressão que eu tinha lido no manual alguma coisa relacionada àquele erro, mas morrendo de vergonha. Imagina, o pessoal vinha dar suporte ao software, Paulo, vinha de terno, para você ter noção. Nossa. Você entendeu? Então tinha 3-4 caras de terno em volta do computador. Você imagina eu, que nem computador em casa, mas não, eu acho que eu sei como resolver. Eu fiquei só quieto, olhando, né? Deixa os doutores aí mexerem. Eu sei que o pessoal ficou uns 2-3 dias lá e não conseguiu resolver, foram embora, continuou com o problema, e eu depois cheguei na dona Neuza e falei, Neuza, eu acho que eu sei como resolver. Ela me olhou meio desconfiada, assim, como, Paulinho? Eu acho que eu li alguma coisa no manual sobre isso. Eu falei, então então tenta resolver aí. E não é que tinha mesmo, cara, era um erro relativamente simples. E eu segui o passo a passo do manual e foi coisa de uns 15 minutos eu consegui resolver o problema do sistema. A partir dali, Paulo, na cabeça da dona Neuza, que era minha chefe, eu Você era o gerente de TI, né, velho? Não, eu virei o mago dos computadores. Bom demais. Se acendia uma luz diferente na TV dela, ela me ligava para pedir o que tinha acontecido. Entendeu? Eu virei, na cabeça dela, eu conquistei uma autoridade gigantesca. Acabou que essa autoridade é que me levou para o desenvolvimento de sistemas. Aí, dando um salto, o escritório veio para Nova Mutum, a gente trouxe para cá. E no início dos anos 2000, a gente percebeu que algumas softwares do RM já não atendiam o tamanho que já estava a nossa operação, já estava ali, sei lá, próximo dos 10 mil hectares. E a parte de campo agronômica desses sistemas, o negócio não foi desenvolvido para o agro, né, Paulo? Até hoje a gente ainda tenta adaptar coisas de outros setores. Né? Você imagina lá em 2000, Paulo, como é que era? Nossa. Era muito mais precário. Então a gente chegou à conclusão que eu precisava desenvolver algumas coisas mais específicas para atender pedaços específicos. Eu estou falando controle de balança, controle de estoque de grãos, entrada e saída do grão no armazém, desconto de umidade avariada, esses detalhes que são coisas específicas do agro que não são de outros setores. E aí, tinha um pessoal de São Paulo que estava aqui em Bamutum que tinha vindo para cá desenvolver um software para uma udueira aqui na região. E esse rapaz vendeu para a dona Neuza o desenvolvimento de uma solução. Só que ele acabou que teve um problema pessoal, voltar para São Paulo e não teria como entregar o software desenvolvido. E ele propôs para a dona Neuza entregar para ela, como a dona Neuza já tinha pago, entregar para ela o código-fonte desse sistema que ele desenvolveu com parte de pagamento. E ela falou, mas o que eu vou fazer com um monte de código-fonte? O que é isso, né? Que de acha código-fonte? E aí ele falou, eu acho que o Paulo, se eu der um treinamento para ele, uma instrução, ele deve aprender e ter capacidade de concluir aí a aplicação. E aí ela me chamou na sala, falou, Paulo, aconteceu isso, tal, ele está querendo entregar esse código-fonte, você acha que dá conta de desenvolver o sistema? Eu lembro que na época eu olhei bem para a cara do cara e falei, rapaz, se esse cara dá conta, eu acho que eu devo dar também.
Esse Zé Ruela aí com essa cara de tobó dele aí faz. Foi mais ou menos o que eu pensei. Depois eu fiquei muito amigo desse cara, né? Muito amigo mesmo. Mas eu olhei pra ele, ele era um gordinho, com cara de tipo nerd, assim. Tem o Patrick do Bob Esponja? Sim. Ele era a cara do Patrick do Bob Esponja. Falei, cara, se ele dá conta, eu também dou. E aí compramos esse monte de fonte de software, de tudo quanto é coisa, e eu comecei ali a desenvolver. Comecei a desenvolver copiando coisas que acontecia de um lado. O treinamento dele foi me mostrar o que o software dele fazia e onde eu via o fonte de cada tela. Então eu ficava tentando, copiando o comportamento de botão. Tá, eu lanço aqui, quando eu clico nesse botão, acontece tal coisa, eu copiava para um lado, copiava uma tela. Eu desenvolvi o meu primeiro software sem ter a menor ideia do que eu estava fazendo, só copiando o comportamento. Entendeu? Mas, cara, antes de você continuar aí, cara, tem um ponto aí que, porra, eu não podia deixar de falar, porque é o seguinte, né? Hoje, quem que vai parar pra ler uma porra de um livro com um negócio que tem lá que, assim, ninguém tem interesse de ver aquilo ali? Quer dizer, você tava no lugar certo, na hora certa, mas mais do que isso, né, cara? A hora que apareceu a oportunidade, você tava preparado. É muito louco isso, né, cara? A hora que a gente para pra pensar nessas oportunidades que a gente teve, assim, um monte de gente poderia ter tido a mesma oportunidade. Sim. Só que, às vezes, naquele momento, o cara não tava preparado, né, cara? Sem dúvida, Paulo. Se eu não tivesse lido aquele manual no meu tempo vago, eu podia estar fazendo qualquer outra coisa. Se fosse hoje, sim, qual que é a probabilidade de eu estar perdendo meu tempo no Instagram, né? Então, como não tinha, o que eu tinha ao meu redor ali para passar tempo, é que eu sempre gostei muito de ler, eu li muito, né? Então, tinha o manual, eu li o manual. Aquilo acabou conectando com uma oportunidade, que me acabou trazendo para outra, que, entendeu? Sim. É muito louco mesmo. Eu sou cristão, né, Paulo? Então eu vejo a mão de Deus agindo em tudo. É isso mas a sua leitura eu também concordo, Paulo. Deus coloca a gente diante da oportunidade. Agora, se você não estiver preparado, meu amigo, esquece. Pode passar 10 cavalos arriados, mas se você não souber subir nele, já era, né, cara? Não, tá fora do jogo. E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Mas eu tô passando aqui para te dar um recadinho. A missão da Stoller é transformar conhecimento em inovação para a agricultura, gerando valor a todos os envolvidos. Por mais de 50 anos, ela transforma conhecimento em inovação no esforço de impulsionar as culturas a alcançarem seu máximo potencial genético e atingir altas produtividades. E quando se trata de conhecimento, você pode encontrar tudo sobre fisiologia, nutrição e biologia de plantas no podcast Campo On, produzido pela Stoller. Lá, um time de especialistas aborda assuntos relacionados às principais culturas agrícolas e, como você já sabe, você pode escutar quando, onde e como quiser. Aprimora o seu conhecimento no site da Stoller, o www.stoller.com.br. Lá você vai encontrar vários artigos técnicos e o link para assinar o podcast Campo On no Spotify. Lembre-se de seguir a Stoller no LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por Stoller Brasil. Isso é inovação, isso é Stoller. Ô, Xará, vamos continuar essa história aí, que, bom, tem bastante pano aí pra manga, né, cara? Mas eu queria entender, porque assim, eu tava dando uma olhada ali, você ficou praticamente 20 anos numa empresa só, né? 19 anos e uns quebrados aí, né? Antes de sair pra empreender, né? Pô, eu acho que essa entrada sua no universo do desenvolvimento e tal, eu acho que você era um cara que tava inserido no sistema, no agro ali, então unir as duas coisas era relativamente um pouco mais fácil pra você, né? Nunca é fácil, mas você acabava tendo uma coisa assim. Só que aí você, enfim, saiu, né? E muita gente empreende por princípio, outros por falta de opção e muitos por necessidade, né, cara? E você me contou antes que teve um perrengue danado ali nessa transição sua, né, cara? Conta um pouco disso aí pra gente. Porque, bom, você passou ali do cara que era office boy, chegou a ser, né, o cara que desenvolveu um dos softwares lá da fazenda, né? Como que foi esse processo todo aí, cara? Nesse salto, né, nas vésperas da minha saída, eu já estava como um gerente de TI. Aí eu já tinha a gente já tinha um time, a empresa era uma SA, chegou a ter quase 2.000 colaboradores, né? Tinha virado um grupo, né? Uma mega de uma operação. Enquanto gerente de TI, o surgimento da TBDC hoje como ela está,
Se deu quando a gente começou com uma pressão muito forte em redução de custo. Quando eu assumi a gestão do TI, a gente tinha um custo anual de em torno de 6 milhões de reais ano, esse era o custo, e o meu diretor, que era o diretor financeiro, me chamou, me pressionou muito, falou, Paulo, nós temos que cortar custo, a empresa está num momento delicado, então vamos ter que revisar o orçamento de TI, está muito caro, temos que diminuir. E, enfim, eu fui reestruturando a área de TI, otimizando, e a gente saiu de um custo de 6 milhões por ano, reduzimos no primeiro ano um tanto, reduzimos, enfim. Depois do quarto ano, a gente já tinha caído para 1 milhão e 200 mil reais por ano. Saímos de 6 milhões para 1 milhão e 200 mil reais. Só que o que tinha para cortar, eu cortei. E naquele ano, novamente, o diretor falou, Paulo, vai ter que cortar mais. Eu lembro que eu falei, daqui para frente, cara, a gente vai começar a sacrificar a qualidade. O que tinha de gordura de 6 para 1,2 já foi, né? Agora é cortar na carne mesmo. Alguma coisa pode sair do ar, vai começar a dar pau, né? Que não tem mais o que cortar de gordura, né? Uhum. Mas eu falei, bom, se vira. Vou ter que reduzir. Falei, tá bom, vamos tentar. Fui para casa, fiquei com aquilo na cabeça e tentando achar soluções para redução de custo do TI, da operação naquela época, eu cheguei à seguinte conclusão, Paulo. Eu olhei para algumas coisas que a gente tinha inventado lá dentro para otimizar a nossa operação, eram soluções muito interessantes, né? Algumas integrações entre sistemas, alguns pequenos pedaços do software a gente tinha desenvolvido internamente que tinha, né, para reduzir custo. Eu voltei para ele e falei, eu tenho uma ideia, reduzir custo está difícil, mas o que dá é, se a gente pegar um pouco do que a gente desenvolveu aqui internamente e vender isso para o mercado, a gente consegue sustentar essa operação de outros players e a gente dilui o custo do nosso TI, um pedaço da nossa infraestrutura. Para mim foi uma ideia genial, Paulo. O dia que me passou isso pela cabeça, eu me senti um cara, falei, cara, eu sou muito bom, cara. Que ideia genial, né? O problema é que ela não foi muito bem recebida. Bem aceita. Eu não sabia vender, esse foi o detalhe. Eu não era um bom vendedor. Então, quando eu apresentei essa ideia para ele, ele falou, Paulo, vou ser bem sincero, nós não estamos conseguindo, nós somos uma empresa agrícola e nós não estamos dando conta de plantar e de colher direito. Nós estamos perdendo no básico. Se eu chegar no conselho e falar que nós vamos começar a vender tecnologia, eles vão me mandar embora, vão achar que eu estou ficando doido. Só que daí ele falou o seguinte, Paulo, só que é o seguinte, cara, por que você não faz isso aí? Eu acho legal. Ele circulava no meio de investimento, ele circulava em um outro meio, né? Eu falei, eu acho legal dizer que eu tenho um gerente de TI que é empreendedor, que tem uma startup. Ele falou, eu acho legal isso, acho que valoriza. E nunca tinha me ocorrido, Paulo, isso aí, entendeu? Ele semeou essa ideia, falou, faz você. Eu falei, cara, legal mesmo. Aí chamei um outro colega que era desenvolvedor e falou, cara, que se a gente criasse um produto assim, começamos a idealizar um produto possível para ser colocado no mercado para empresas daquele tamanho. Só que aquilo virou, Paulo, um projeto de final de semana. A gente se reunia no final de semana, passava 5 sem se conversar. A ideia não saiu do chão. Passou quase um ano depois, a gente não tinha nada, não tinha cliente, não tinha nada ainda, o projeto estava daquele jeito. Só que mudou todo o board, toda a gestão, toda a alta gestão da empresa foi substituído. Saiu o meu diretor, saiu o presidente da empresa, saiu todo mundo. E a diretoria nova, o presidente novo da empresa, entrou e deu uma olhada em tudo que a empresa já tinha feito e entendeu que seria interessante. Ou seja, teve a mesma ideia que eu tinha tido há 1 ano e meio atrás. E chegou de alguma forma, assim, chegou uma informação muito distorcida para ele, de que aí o gerente de TI da empresa tinha já uma outra iniciativa, assim, até hoje eu não sei como essa informação chegou para ele, mas deve ter chegado muito distorcida, porque a gente não tinha nada, né? Não tinha nada, era uma ideia. Sim. E aí ele decidiu, entendeu que aquilo era um conflito de interesse muito grave e chegou direto em mim a ordem de desligamento, de me desligar da empresa, né? Me cortar da empresa. Aquilo me frustrou muito, porque pensa, Paulo, você tem uma vida inteira num lugar, né? 20 anos no lugar. Daí você pensa, cara, do nada chega uma pessoa e tem o poder de te desligar, né? Mudar todo o seu planejamento, sem nem conversar contigo, né? Assim, cara, que lugar é esse? O que eu tô fazendo aqui, né? Quando, por fim, a conversa foi esclarecida, pelo menos assim, ficou uma semana nesse clima horrível, aquele, né, sentimento de frustração muito grande, mas por fim eu consegui explicar o que tinha acontecido, que na verdade era uma ideia, a gente não tinha projeto nenhum, né? Não estava nada rodando, eu tinha uma ideia na cabeça. Eles me colocaram, na verdade, contra a parede e me falaram, Paulo, ok, mas então você decide, ou você continua com essa sua startup, essa sua ideia, ou você continua na empresa. Não dá para você fazer as mesmas coisas, porque a empresa vai continuar, vai começar também a produzir tecnologia. Só que eu já tinha me frustrado muito, né? Falei, cara,
como é que eu vou ficar, né, depois de ser tratado desse jeito, né? Não me senti mais seguro, falei, cara, não dá mais, eu vou sair. E na verdade a conta, né, Paulo, que eu fiz aí abrindo o jogo foi, somei o tempo todo que eu tava lá, o quanto eu ganhava, falei, já fiz a conta do meu acerto, falei, vou ganhar tanto, né? Falei, dá pra eu sobreviver alguns meses e tiro esse projeto do papel. O lance foi que a empresa acabou encontrando uma brecha no código de ética interno da empresa e me desligaram daí por justa causa. Aí eu saí de lá sem o salário do mês, cara. Caralho. Com uma ideia, só tinha uma ideia. Não tinha cliente, não tinha receita, não tinha nada. Tinha ideia na cabeça e mulher e 4 filhos pra criar. E conta, porque eu tava construindo a minha casa, cara. Nossa, só boleto. Só boleto. Eu devia pra cada santo uma promessa, mano. Eu tava devendo tudo, cada loja de material de construção da cidade eu devia um pouco, cartão de crédito todos, tinha Construcard da Caixa, tava naquele jeito. E aí fui empreender, fui começar a TVDC desse jeito. Caralho. Você vê como é que são as coisas, né, cara? Uma decisão, né, de alguém que, porra, você não conhece nada, pode mudar o rumo da vida da pessoa, né? E as pessoas ainda acham que existe estabilidade. Não, eu quero ser isso porque eu vou ter estabilidade, não sei o quê, né, cara? Você vê que nada tá na sua mão, né? Não, esquece. Bom, quem me ajudou muito, mesmo sem saber, foi o Flávio Augusto da Silva, né? Ele é um cara que mais fala isso, essa é a frase que eu acho que ele mais repete, né? Que estabilidade não existe. Eu acabei vivendo isso na prática, tava com a minha vida estável, num lugar estável, me sentindo estabilizado, né? Tinha uma remuneração razoável, tinha um time que eu gostava muito, as coisas estavam rodando bem, né? E é o que você falou, estava completamente fora do meu controle, sai meu diretor, sai o presidente, vem outro pessoal que daí não te conhece, não tem relação nenhuma com o que você fez até ali, né? E te coloca numa situação. Como eu falei, como eu sou cristão, Paulo, no fundo é Deus, tem a história da vaquinha, de empurrar a vaquinha. Sim. Então, no fundo, é Deus empurrando a minha vaquinha. Sai daí, Paulo, que não é seu lugar, não é aí, não. Porque o mais louco, Paulo, é que, para você ver, isso é o mais louco mesmo. Naquele momento, se esse pessoal tivesse chegado para mim e falado assim, Paulo, quer tocar esse seu negócio aqui pela empresa? Eu teria topado, cara. Topado na hora, né? Entendeu? Eu teria topado na hora. Cara, beleza, por mim tudo bem, entendeu? Era uma ideia. Para mim, na verdade, foi o que eu propus inicialmente, entendeu? A empresa fizesse isso, porque tinha estrutura, eu tinha um time, tinha um monte de gente, tinha recurso, né? Eu não via como eu fazer isso na época. Não conseguia ver caminho, não tinha um dinheiro para investir, né? Não tinha as condições de sair de lá para dedicar uma outra iniciativa. Então, se eles tivessem chegado em mim com uma abordagem diferente, hoje a vida seria completamente diferente. Mas é uma postura daí que, né, não cabe... No fim do dia foi bom pra caralho, né? Pra mim, sem sombra de dúvida. Eu agradeço a Deus todos os dias por eles não ter chegado naquele momento com essa proposta. Eu acho que talvez vale para outros empresários que eventualmente estejam vindo, né, Paulo? Sobre tratar com cuidado alguns ruídos de comunicação, né? Ou alguma informação que chega eventualmente com algum colaborador, que nem tudo é exatamente como parece, né? Aí não dá para entender uma posição dessa, um cara chegar numa empresa, tem um cara que está lá, tem 20 anos e você chega uma informação trocada e você não tem nem a hombridade de chamar o cara para conversar, né? Mas por mim a mão de Deus agindo e me tirando de onde eu não devia estar. Hoje, graças a Deus, Paulo, o que aconteceu? Aí, enfim, você imagina, cara, não tem caminho fácil de sair. Né? Não. Perrengue danado, né? Aí foi perrengue. Mas, se a gente quiser encurtar a história, a gente dobra de tamanho a cada ano. De 2018 para cá, dobra de tamanho. Em quantidade de gente, nós saímos lá daí, no primeiro ano, no final do ano, a gente tinha 4 pessoas na empresa. Hoje estamos chegando em 90. Então a gente dobra de tamanho em pessoas e dobra de tamanho em faturamento também. Já estamos em 6 países, atendemos o Brasil inteiro. Aí temos clientes com tamanho de buyer, com operação de comercial praticamente toda rodando em cima da nossa plataforma, né? Geração de demanda, o time de ponta. Temos clientes como o BASF, como o FMC, enfim, aí
tá dando certo. Sim. Cara, e é interessante, porque, bom, a gente conversou já antes, né? E depois que eu tive essa minha entrada aqui no AgriHub, eu acabei participando de muitas rodadas, enfim, conversando com pessoas e tal. E até pelo podcast aqui, muitas vezes eu ia em algum evento, né? E aí sempre quando surgia algum assunto relacionado à tecnologia, cara, um ou outro sempre falava da TPDC, cara, tá? Assim, talvez você já tenha essa noção, né? Mas eu, quando vou nesses lugares assim, a TPDC sempre aparece, né, cara? E o que eu acho mais interessante, e aí entrando de fato nesse lance do digital, né, do agro e tal, eu tenho a impressão, assim, acho que até você, já ouvi você falando isso algumas vezes, né? Que a gente, no agro, viveu várias revoluções, né? No início, muito mais do ponto de vista agronômico, né? E maquinário, enfim, uma série de coisas que a gente foi vivendo. E agora a gente tá nessa questão do digital aí, que para muitos produtores ainda é uma coisa meio abstrata, né? O cara não sabe ainda como utilizar e tal. E aí eu queria ver com você, porque assim, você vem, é muito específico, né, cara? Você vê que quando você já tava 20 anos trabalhando nesse negócio, você entendia qual que era a dor do cara e sabia que se você fizesse aquilo, o negócio dele ia melhorar. Mas ele não sabe, né? Ele não necessariamente sabe disso. Como que você tem visto a entrada dessas novas empresas de tecnologia, igual a sua no mercado? Qual que é a percepção, cara, dos produtores em relação a isso aí? Paulo, a gente vive hoje no agro um momento, a gente pode olhar isso essa realidade de várias perspectivas, mas se a gente for pegar somente a nossa aqui, nessa linha que você comentou de tecnologia da informação ou de agricultura digital, ela é o mesmo que acontece nos outros setores. Se a gente for olhar hoje tecnologia de sementes, tecnologia de produtos, tecnologia de maquinários, a gente está vivendo mais ou menos o mesmo problema, que é um problema de comunicação, que é o seguinte, vamos pegar o que está acontecendo. Você vê isso mais do que eu ainda, Paulo, né? Se a gente for olhar radar de agtechs no Brasil, aí cada momento que você vê esse número, ele está maior. Sim. Às vezes você vê lá, são 1.000 agtechs. Aí você vê um outro radar, são 1.500. Não, agora são 2.000. Não, agora são 2.000. Não é? Sim, cada ano aumenta umas 500 aí, né? Cada ano aumenta umas 500. Aí você fala, cara, 2.000 agtech, 2.000 startup, empresas de tecnologia para o agro, 2.000. Vamos combinar. Como é que a gente filtra isso tudo? O que funciona, o que não funciona, o que resolve o problema? Eu que sou um cara de tecnologia, Paulo, enquanto gerente de TI, eu recebia muita gente lá. Como é um grupo grande, uma empresa grande, a gente era muito assediado lá. E eu tinha uma dificuldade enorme em peneirar o que era válido, o que não era. Porque o que acontece, Paulo? O pessoal sai, cara, de outros setores, o pessoal é bom em PowerPoint, o pessoal faz curso de oratória, curso de vendas, curso de não sei o quê, e é muito convincente, cara. Entendeu? O pessoal é bom em convencer, tem um produto e quer validar e tal, entendeu? É bom em empurrar coisas. O que eu percebo que aconteceu é que a primeira onda que veio de tecnologia, o pessoal veio muito treinado a vender, só que trazendo um conceito que é de outras indústrias, de outros setores, que é aquele conceito de MVP, do mínimo produto viável. Ou seja, quando eu tenho um pedacinho do negócio que já atende uma determinada solução, eu já coloco no mercado, para que daí o mercado vá me mostrando o crescimento do produto. O problema é que esse conceito de MVP, ele foi utilizado, na verdade, de forma incorreta pelas startups aqui no Brasil, pelo pessoal que quer empreender. Ele foi, em vez de você olhar um mínimo produto viável do ponto de vista do cliente, foi se considerado o mínimo produto viável do ponto de vista comercial, que tem uma diferença gritante. Ou seja, não é o mínimo produto em que eu resolvo um problema, é o mínimo produto que eu consiga vender, entendeu? Então, quando o cara olhou que ele já tinha um negócio que ele conseguia vender, já foi para o mercado e vendeu. O problema é que daí você pega um produtor que já é assediado por 1 milhão de gente, 1 milhão de empresas tentando vender químico, 1 milhão de caras tentando vender de tudo para ele. E você chega com a tecnologia, que é um negócio que é relativamente novo, um negócio digital, uma visão disso, daquilo. O discurso é bonito, você mostra um monte de coisa bonita, tá todo mundo ouvindo falar em digital, o cara imagina que ele tem que entrar nisso, tá ainda meio tentando entender onde tá.
o pessoal vende algumas coisas para o produtor, o cara usa aquela tecnologia um ano, gasta um dinheiro, é um esforço danado para treinar, organiza time, muda um pouco do processo dele para tentar se adaptar com aquilo. No final da primeira safra não obtém resultado prático nenhum, entendeu? Ou seja, gera uma frustração gigantesca com o projeto. O que acontece, Paulo? O cara coloca startup de um modo geral dentro de uma caixinha e coloca um rótulo lá de, cara, esse trem não funciona. Trem que não funciona. Aí o produtor tem lá no armário, no cérebro dele, esse armário dos trem que não funciona, e ele vê que negócio de digital, esse trem não funciona. Pá, trem não funciona, tá lá na caixinha dele. Depois que ele colocou, cara, nesse armário aí, Paulo, pra tirar de lá, meu amigo, dá um trabalho. Porque daí qualquer coisa que você for oferecer, cara, não, esses trem não funcionam. Aí você tem que ir conversando, entendendo, tá, mas o que aconteceu, tal. Vai ver, o cara usou uma solução, um aplicativo do banco lá dele que deu 2, 3 problemas, entendeu? E ele fala que esses trem de aplicativo tudo não funciona. Então, essa foi o primeiro grande ruído que foi gerado por esse movimento barulhento de startup, de MVP, de teste de coisas incompletas no produtor, gente muito boa em comercial e muito ruim em alinhamento de expectativa. Então gerou uma poluição muito grande e a gente sofre um pouco com isso aí. Tanto que, por exemplo, na nossa comunicação, Paulo, a gente foi abolindo alguns termos. Vou dar um exemplo prático de desdobramento desse problema que a gente identificou. Mas, primeiro ano que a gente foi numa feira, a primeira feira assim grande que a gente participou foi o Congresso da Andave. E a gente foi na ala de startups, porque é muito mais barato você participar na ala de startups lá. Você fica com uma mesinha, paga e coloca, põe uma TV. Qual que é o problema? O pessoal que vai na ala de startup é o cara que tá isso aí, tá procurando como se fosse o povo que tá dando tiro pra lua, entendeu? Ninguém espera encontrar nada pronto lá. Ninguém. Vai no ala de startup, vai em quem assiste palestra de startup, entrevista 1.000 pessoas, Paulo. As mil vão te dizer que estão esperando ver, cara, tô querendo ver o que tá vindo por aí, entendeu? Tô querendo ver o que vai acontecer de novidade. Tipo, é como se o cara estivesse olhando para o futuro. Ninguém espera encontrar lá uma solução para o presente. Você entendeu? E agora você pensa o cenário da TBDC. Gente crescendo num modelo convencional, sem fundo, botando gasolina no tanque do meu carro. Não tinha ninguém, meu. Ou eu vendia, ou o meu carro parava de andar. Eu chegava no posto ali, não tinha como eu mostrar um PowerPoint pro frentista. Ele queria ver nota de 100, você entendeu? Sim. Então, a gente tinha que vender pro produtor. Então, a gente entendeu logo no segundo ano que esse negócio de startup pra gente não ia dar certo. Então, eu tive que abolir na nossa comunicação completamente o termo startup. Você não vê ninguém da TBDC chamando a TBDC de startup, entendeu? A gente não participa de negócio de startup, não voa em evento em ala de startup, e a gente desvinculou completamente a TBDC do conceito de startup. Se você entrevistar aqui 90 pessoas aqui, as 90 falam, nós somos uma empresa de tecnologia. O pessoal está doutrinado a comunicar com uma empresa. Você trabalha numa startup? Não. Trabalho numa empresa de software para o agro. Então a gente teve que começar a se comunicar como uma empresa de software para dizer, não, nós não somos uma startup, nós somos uma empresa normal. Porque daí quando a gente pega você e faz um teste, se você quiser validar essa hipótese, pega alguém aí do AgriHub, né, e liga do lado dele. Liga para uma empresa e fala primeiro o seguinte, aqui é o fulano da startup e tal. Vê para onde eles vão te mandar. Eles vão, não, você tem que falar com fulano lá do setor de inovações, innovations, não sei o quê. Eles já têm um departamento de innovation. Aí você desliga o telefone, liga de novo e fala, não, aqui é o fulano da empresa XYZ, eles vão querer entender o que é. Mas é sobre o quê? Não, uma empresa de logística e tal. Você tem que falar com o setor de logística. Ele já te joga pro cara responsável. Entendeu? Você vê o tanto de ruído que gerou esse ambiente, o quão ruidoso está esse ambiente de inovação e de desenvolvimento de tecnologia no Brasil, que é um problema de comunicação. Como que a gente está comunicando a inovação? E daí qual que é o problema? Ficou vinculado o conceito de inovação
com o startup, e o conceito de startup no produtor está vinculado a coisa nova, que não funciona, trem que ainda está testando, povo que ainda está, coisa do futuro, gente que ainda está dando tiro para a lua, olha como investir. O cara olha mais, como se eu fosse investir para tentar, os caras estão inventando tal coisa, não como uma solução prática que ele vai comprar para aplicar no dia a dia dele. Então, então nós estamos nesse problema que para mim é um problema de comunicação. E é muito louco isso, né? Porque assim, eu acho que você falou uma coisa aí que, parando para analisar agora, faz muito, mas muito sentido, né? Que é essa como foi vendido lá no início, né? Que o MVP não é um produto mínimo viável para colocar no mercado e sair vendendo sem uma entrega, né? Ainda mais no nosso setor, né, cara? Você vender qualquer coisa e não entregar nada, você tá lascado, né? E se a gente voltar uns 6, 7 anos, teve uma explosão de startup, né, cara? Voltada pro agro e tal. E, muita promessa, nada de entrega, um monte quebrou, um monte de fundo investiu em PowerPoint, né? E aí, tá vocês aí, desde 2018, né? Você comentou. O negócio rodando e tal, não tem fundo por trás, a gente tá crescendo com o dinheiro do cliente, que é o melhor dinheiro que existe, né, cara? Como você... Primeiro, conta o que é a TBDC aí, e depois, cara, conta o que vocês fizeram de diferente para conseguir prosperar em meio a tantas promessas, cara. Bom, vamos lá. TBDC, né, Paulo? Tire a bunda da cadeira. Nós somos uma empresa de software, Paulo. Nós atendemos produtores. Eu saí para o mercado lá em 2018 como uma solução de monitoramento integrado de pragas, doenças e ervas daninhas. Esse era o aplicativo que eu tinha. Tinha um aplicativo para fazer isso. E tinha, Paulo, por isso que eu falo, eu critico um pouco o meio, porque eu passei por isso. Entendeu? O detalhe é que a falta de dinheiro me ensinou a ser mais rápido, entendeu? Mas quando eu saí no mercado, eu também faço uma autoanálise. 20 anos dentro de uma empresa, eu conheço esse mercado, não conheço? Entendeu? Então, nós ficamos trancados dentro de uma sala por algumas semanas só desenvolvendo, assim, a gente idealizou o que seria o produto ideal. Deu, cara, agora isso aqui tá muito... Nossa, isso aqui, se a gente pôr isso com mais isso e conectar com isso e ter esse recurso e ter com essa tela, com esse botão. Não, agora nós sabemos o que o cliente precisa, isso vai revolucionar a vida dele, a vida dele vai ficar 1000 vezes melhor. Não, mas e se a gente pôr mais isso? Nossa, aí vai ficar show, entendeu? Que a gente conhecia, por 20 anos nesse negócio, eu sei o que o cara precisa, você entendeu? Até mostrar pro cara. E descobri que não era bem daquele jeito. Teste de fogo. A nossa sorte, Paulo, é que a gente não tinha dinheiro, entendeu? Porque senão a gente tinha gastado muito mais tempo, tinha demorado muito mais. Demorado mais para ir até quem usa, né, cara? Exatamente. Porque eu cheguei a tentar ir atrás do dinheiro. O problema é que eu não falava a língua do dinheiro, entendeu? Não falava a língua do fundo, né? Mas enfim, então a falta de dinheiro deu pra gente essa visão, esse cheiro de ter que vender, entendeu? Nós temos que ir pro mercado. O produto tá bom, vamos mostrar pro pessoal agora. O que eu fiz de diferente, Paulo? Por não ter naquele momento. Eu comecei minha empresa, Paulo, eu nunca tinha vendido nenhum picolé, não. Eu não venho da área comercial, não tinha bagagem comercial nenhuma, nunca tinha vendido nada, tinha um bloqueio em vender. Me imaginar indo numa empresa que não estava sendo esperada, abordando uma pessoa para oferecer um negócio que ela não pediu, cara, aquilo me fazia eu perder a noite de sono. Eu pensava de ir para um lugar e, mãe, cara, eu vou para esse Sorriso, vou procurar umas empresas lá. Eu não dormia, eu suava de noite, pensar em entrar numa empresa e falar, cara, eu queria te mostrar um negócio, o cara não me pediu, então, só que tive que fazer. Então, esse fato de ir, o que a gente fez diferente é, por eu não ter tanta técnica naquele momento, a linha, o que eu optei por fazer é ser absolutamente transparente com os clientes. Fui transparente, fui cristalino. Como eu já tinha a experiência do outro lado da mesa, então eu tinha uma empatia sincera com o cara que eu estava do outro lado da mesa. Então, quando eu chegava para conversar com o cara,
eu sabia o que era você prometer um negócio, eu sabia a dor que ia dar para o cara se ele pensasse que tinha o recurso e não tinha, quando ele usar. Então, eu vou te oferecer primeira venda que a gente fez foi para um produtor do aplicativo de monitoramento de pragas que a gente tinha desenvolvido. Só que eu já tive do outro lado da mesa contratando. Eu sabia como é treinar o pragueiro, cara. Eu sabia o que é o pragueiro ir lá monitorar a praga, tentar sincronizar, o relatório não vem, a dor que dá pro gerente, o agrônomo querendo recomendar. Então, eu já tive lugar. Então, assim, a empatia era muito sincera. Então, o alinhamento de expectativa era muito sincero, era muito honesto, entendeu? Bom, é isso que a gente tem, a empresa tá nova, o aplicativo funciona assim, eu não tinha PowerPoint, então eu mostrava na plataforma, ó, tem isso, tem aquilo. E aí o cara perguntava, cara, mas esse não dá para fazer só mais isso e por aquilo? Eu falava, cara, dá para fazer, cara, dá para fazer. Tem como fazer até dia tal? Tem como fazer. E aí no começo o que a gente fazia? Fechamos o primeiro cliente e se matamos a desenvolver os recursos a mais que ele pediu e os primeiros 5, 6 clientes ia o Marlon dirigindo o carro e eu do lado dele na estrada terminando de programar o recurso do aplicativo. Para chegar lá na fazenda e colocar para rodar. Só que tudo muito transparente. O cliente sabia o que estava acontecendo, entendeu? Muito alinhado, o que tinha, o que não tinha. A gente mostrava tudo na própria plataforma. Então isso foi gerando assim uma conexão, né, com os primeiros clientes. O nosso primeiro cliente que contratou a gente antes de ter tela de cadastro de praga na plataforma, a gente subia muita coisa pelo banco de dados, entendeu? Tinha que cadastrar tal coisa e a gente lá inserir direto no banco porque não tinha tela para inserir aquilo. Então esse primeiro cliente é cliente nosso até hoje, entendeu? Continua com a gente. E através dele indicou para um segundo, que indicou para um terceiro, que foi indicando para um quarto, que daí foi indicando para mais um outro, e a gente começou aí, as pessoas mais próximas começaram a procurar para entender um pouco melhor. Aí eu fui também me destravando um pouco mais de oferecer para outras pessoas, explorar outros segmentos. E aí a coisa foi acontecendo assim de forma mais fluida e mais natural. Mas eu acho que talvez assim, são muitos fatores, né, Paulo? Sim. Mas eu acho que o principal é essa empatia sincera com a dor do cliente. Essa, cara, eu sei como é que é estar do outro lado. Eu sei o quão difícil é você estar com um time lá, você mobilizar um time para implantar uma tecnologia nova, e se aquilo não funcionar, cara, é uma frustração, não é só o custo do licenciamento, entendeu? Então não adianta o cara às vezes ter uma tecnologia e falar, não, eu vou vender para o cara, se não funcionar, se não funcionar você não precisa me pagar. E achar que isso não gera custo para o cara que está implantando. Gera, cara. Porque é uma tempo, né, cara? É tempo, é a frustração que gera no time, é a imagem do cara depois, tudo que ele for propor depois daquilo perde credibilidade com o time. Para um líder isso é difícil, dá uma imagem de que a empresa, mas né, vocês não sabem escolher coisa. Então tem 1 milhão de outros elementos envolvidos, não é só o custo do licenciamento. Então, como eu já tive lá, essa dor eu sabia. Então, essa empatia sincera com a dor mesmo do cliente, em ser transparente, isso dá, isso não dá, isso tem, isso não tem, que eu acho que foi o principal componente, Paulo. Legal. Depois disso, em função dessa empatia, foi, novamente, a falta de recurso no momento inicial direcionou a gente para o que realmente importa no desenvolvimento de uma tecnologia. Lembro que logo no primeiro ano eu enfiei um quadro na minha sala onde eu ficava, e esse quadro está até hoje. Nesse quadro está escrito, se não for para me dar dinheiro, nem começa. Bem atrás, né? Que é pra... tive uma ideia aqui. Se não for para me dar dinheiro, nem começa. E às vezes eu recebia gente lá no escritório, eu fazia questão de sentar de costa pro quadro, pro cara. Cara, entendeu? A gente não tem tempo para... Não, seria legal se o foguete desse ré, cara, muito legal, cara. Só que pra gente agora não dá. Agora não dá. Isso direcionou a gente para ouvir o cliente, entendeu, Paulo? A gente não tinha tempo para não ouvir. Sim. E eu acho que toda a sua trajetória te levou para esse momento, né? Porque assim, do cara que começou lá com tudo aquilo que você
comentou, chegou a ser gerente. Provavelmente você prometeu muita coisa para os seus superiores e o pessoal que você contratou não entregou, né? Os caras de TI são os pedreiros do século XXI, né, cara? O tempo deles não passa no mesmo tempo das pessoas normais, né? Uma semana para ele é 2 meses, né? Então, e conhecer do agro, enfim, todas as questões, cara, sem dúvida, isso aí levou pro sucesso que vocês estão tendo hoje, né, cara? Quer dizer, estão aí investindo, crescendo, dobrando de tamanho por ano e trabalhando com o dinheiro do cliente, que é o mais legal de tudo, né? Exatamente. A gente até tentou, Paulo, pegar um dinheirinho, né? É que é igual eu falei, a gente não falava a língua dos fundos, né? Sim. A gente não sabia se comunicar com eles, né? Eu lembro que a gente tentou um amigo que investe nessas plataformas de crowdfunding, né? Crowdfunding. E ele falou, Paulo, tem um fundo, cara, que investe nesse tipo de ideia de vocês. Eu falei, cara, vamos dar uma olhada aí, né? Dinheiro pode dar uma ajudada. Liga para um, liga para outro, consegui que um me retornasse. E eu lembro que na ligação que eu tava com o cara, Paulo, ele, né, no telefone, ele me perguntou, Paulo, você tem para me mandar aí o seu pitch deck? Eu falei, pitch deck, cara, eu dei uma disfarçada, na verdade eu tava no Google Meet, né, eu dei uma disfarçadinha que fiz igual eu tô fazendo aqui, Paulo, ó. Você não vê, mas eu tô com a mãozinha aqui, abri um mapa do Google e só... Pitch deck. O que é pitch deck? Para você que tá ouvindo aí e não sabe o que é um pitch deck, é a apresentação da empresa, né? Quais os objetivos você quer alcançar, enfim, uma explicação resumida do que é a empresa, né, cara? O cara não me falou isso, tem uma apresentação. Vamos falar uma apresentação, me manda a apresentação aí, pô. Você tem um pitch deck, que é pitch deck. Não, temos sim, temos aqui e tal. Já tô te mandando. Mandar. Tem pronto aqui, mas eu já organizo aqui com os dados aqui. Aí baixei, né, digitei no Google, modelo de pitch deck matador, né? Falei, achei um template. Como é que é o nome, cara? Da Alta Vista? Acho que é, não. Enfim, baixei um modelo de um fundo bem conhecido, mas paramos no primeiro slide, Paulo, que dizia qual que era o nosso propósito. Eu fiquei olhando aquilo ali, eu e o Marlon, né? Você pensa, 2 pais de família sem dinheiro, cara, você monta uma empresa, qual que é o propósito? Ganhar dinheiro, cara. Nada além disso, né, cara? Faturar. A única coisa que eu conseguia pensar é, cara, quero ganhar dinheiro. Aí o Marlon falou, Paulo, mas eu acho que não é bonito o suficiente, né? Ganhar dinheiro não inspira as pessoas, não é bonito, né? E aí eu falei, não, então vamos colocar um outro mais bonito. E aí definimos o nosso propósito. E ele continua válido, né? E o propósito ficou alimentar as crianças do mundo, começando pelas nossas. Isso é mais ou menos parecido com a frase que eu tenho no Agro Resenha, porque as pessoas chegam pra mim e falam assim, pô, Paulo, vamos fazer uma parceria aí, né? Eu vou no seu podcast, falo dos meus produtos, dos meus serviços, mas, pô, seria muito legal. Aí eu falo assim, infelizmente eu ainda não consigo pagar fraldas com abraço. O dia que eu conseguir, a gente consegue fazer essa parceria aí que é bom só pra você, né? Não tem jeito. Então é isso aí, que a missão é alimentar as crianças do mundo, né? Começando pelas nossas. Tem que começar por algum lugar. Só que mandamos pro fundo lá, ele não nem retornou. Acho que ele não achou nobre o suficiente, não. Xará, queria agradecer o seu tempo aqui, né? Tenho certeza que quem ouviu aí sua história, de alguma maneira, que esteja passando por o que você passou, ou a empresa, né, que queira trabalhar com agronegócio aí também, com digital, pô, é uma história super legal e inspiradora aí, cara. Então, muito obrigado por você ter aceitado essa resenha aqui e parabéns aí pelo seu trabalho, velho. Imagina, Paulo, eu que agradeço o convite. Queria só, na verdade, fechar abusar um pouquinho, mas fechar só um parênteses, Paulo, que eu comecei a falar da TBDC e falei só de um produto. Só explicar que depois a gente entrou com o monitoramento de pragas, mas em função do que eu entendi. O ciclo de vendas para o produtor é um pouco mais longo. Como a gente precisava gerar caixa para fazer rodar a empresa, eu comecei a apresentar a nossa plataforma para empresas de consultoria agronômica e para revendas também, que elas fazem um serviço consultivo no produtor. E eu percebi que ali a gente tinha um ciclo de vendas mais curto, eu trazia dinheiro mais rápido para a empresa e com uma solução agronômica para um pedaço do mercado que também não estava mal atendido. E
Hoje, até a TBDC, a gente tem mais clientes, consultores agrônomos e empresas que vendem para o produtor, revenda, sementeira, grandes fabricantes, até do que propriamente produtores. Então, a gente atende hoje produtores com uma solução agronômica mesmo, monitoramento de pragas, recomendações agronômicas, imagem de satélite, ou seja, acompanhamento de avaliações de lavoura, como qualidade do plantio, perdas de colheita, uma gestão agronômica da área. Então, isso a gente tem todo dentro da plataforma, aí foi onde a gente nasceu. E a gente tem uma ferramenta para consultores agrônomos que querem fazer esse acompanhamento agronômico dos clientes e um conjunto de soluções que hoje é o nosso maior produto, que é um CRM, só que é um CRM agronômico para empresas que atendem produtor rural, onde ele faz a gestão da carteira de cliente, consegue identificar o potencial de negócio que ele tem em cima daquele cliente, fazer os relatórios de visita técnica do cliente para construir relacionamento com o cliente, conseguir fazer a gestão das ações de geração de demanda, que são os testes lado a lado no campo. A plataforma gera relatórios automaticamente, controla a agenda de avaliações, faz os relatórios de fechamento de safra, o gestor acompanha o trabalho do time e o nosso, sim, grande diferencial que fez o nosso produto, o que explica esse crescimento é porque a gente entende muito, mas entende demais a dor que é rodar uma tecnologia no agro e a gente transformou esse entendimento, Paulo, numa plataforma que é muito, mas muito simples de usar. É muito simples. Nosso principal aplicativo, ele parece um WhatsApp, de tão simples que é. Então o cara pega o aplicativo, baixa, já sabe usar, faz o relatório no campo, a plataforma faz tudo automaticamente, gera relatório, organiza todo o trabalho dele no campo. Então, em termos de produto, né, só para fechar, que a gente falei um pedacinho, em termos de produto, hoje são esses produtos que a TBDC tem. E esse ano, a gente já entra com algumas coisas, aí sim, Paulo, agora que a gente já tem um pouquinho mais agora que as contas já estão um pouco mais estabilizadas, a gente já começa também a olhar para o futuro. Esse ano a gente já tem uma grande iniciativa aqui, a gente lança o nosso motor de inteligência artificial, que vai ser a gente começa com ele como um assistente virtual, que é o seu Eraí. A gente está lançando o seu Eraí. O seu Eraí é sugestivo, hein? O seu Eraí é um cara que consegue analisar toda a infraestrutura de dados que está sendo coletados e gerar insights, por exemplo, para uma revenda. Então, imagina um RTV que vai fazer um relatório de acompanhamento no campo, com base nas imagens e algumas pequenas anotações que ele fez. O seu Eraí consegue complementar o relatório dele e deixar mais rico, a recomendação mais detalhada. Então, ele consegue complementar o texto ali, a descrição do que está sendo feito. Ele consegue sugerir clientes a serem visitados. Então, fulano, faz tempo que você não visita o cliente tal, que tem potencial X. Ciclano, você visitou o Paulo na semana passada e fez essa recomendação. Manda essa mensagem aqui para ele, sugere até um texto de mensagem que ele já pode mandar para o cliente. Então, um grande assistente que consolida dados e gera insights de forma proativa. Então, esse vai ser o grande diferencial do seu Eraí, que é o nosso motor de inteligência artificial. A gente já está inserindo a capacidade dele de reconhecer algumas doenças e algumas coisas em imagem, para também gerar insights a partir da imagem. Isso que você tirou nessa foto, você falou que era doença tal, mas eu acho que ela, na verdade, é a doença Y, e a severidade dela é tal, de acordo com a foto. Então, é um cara que vai ajudar o nosso usuário. Como o nosso aplicativo parece um WhatsApp, vai ter uma conversa a mais, que é o seu Eraí conversando com ele. Legal, cara. Então, a gente lança isso esse ano, e a gente também está com um projeto muito interessante, que tem potencial para dar uma revolucionada na maneira como os fabricantes de insumos defensivos, empresas que produzem produtos para o produtor, executam a geração de demanda. A gente entendeu, Paulo, que a gente tem hoje na nossa carteira de clientes produtores, a gente tem fabricantes e a gente tem consultores agrônomos. A gente está com todos os elos aqui e distribuidores rodando em cima da nossa plataforma. A gente consegue proporcionar para esses clientes um ambiente onde eles consigam posicionar produtos no produtor de forma muito mais direta através das empresas de consultoria agronômica. Mas esse é um projeto que a gente está agora idealizando ele e deve nas próximas semanas começar a rodar o nosso MVP em alguns clientes, que também é um negócio muito legal, que tem possibilidade de dar uma otimizada de forma significativa na geração de demanda para os fabricantes. Maravilha. Então tem muita coisa bacana vindo por aí, Paulo. Nós estamos quietinhos aqui, Paulo, mas estamos trabalhando bastante. Trabalhando bastante, né? Legal, muito bom, Xará. Assim, tem muita coisa legal aí que vocês já fazem, muitas coisas a vir, né? A sua história é muito interessante, cara. Então muito obrigado mesmo por você ter aceitado bater um papo com a gente aí.
aí. E fala aí como que quem tá escutando a gente aqui agora pode acompanhar seu trabalho, cara. Bom, eu tenho compartilhado muita coisa pelo meu próprio Instagram pessoal, que tá até aqui, é o @ocastropaulo, eu me comunico mais por lá. E também tem muita coisa no Instagram da TBDC, que é @TBDC Agro. Então dá para acompanhar lá pelo Instagram, que a gente posta tudo por lá. Fica à vontade para me seguir. Tenho compartilhado um pouco do que tenho aprendido aí ao longo desses últimos 6 anos, dando dicas de várias coisas, compartilhado, enfim, os nossos aprendizados. E no da TBDC a gente compartilha as novidades, compartilha tudo que está acontecendo na empresa. Essas coisas que eu falei, a gente mantém o pessoal informado por lá para que lado a gente está tirando. A gente compartilha também quando a gente bate, quando a gente apanha. A gente é entendeu, Paulo? Não perfuma nada, não. Bom demais, cara. Vamos pro nosso glorioso quiz aqui, cara. Vamos lá. Quiz. Vou fazer umas perguntinhas aqui pra você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá certo? Vamos lá. Paulo Castro, meu xará, qual que é a sua música antiga predileta, meu cara? Nossa, você foi pra uma outra caixa. Mudando as caixas aí agora. Música antiga predileta? Cara, eu gostava muito de Barão Vermelho. Barão Vermelho. Bom Vou demais. pegar qualquer uma do Barão aí que dá pra tocar. Bom demais. E, cara, conta pra gente aí qual que foi o lugar mais legal que você já visitou. Eu tive a oportunidade de conhecer a Suíça. Olha aí. Foi no final do ano passado. Uhum. Então, assim, o Brasil é fantástico, tem praias lindas, tem lugares lindos. Mas, cara, a Suíça é um negócio é muito diferente. Legal. Você tem a impressão de estar dentro de um quadro o tempo todo, pra onde você olha. Então, eu acho que igual aquilo ali, não sei se tem outro lugar no mundo, não. E, cara, conta pra gente aí, na cozinha, qual que é a sua especialidade, cara? Ovo cozido. Ah, ovo cozido tá bom, tá bom. Tem gente que não sabe nem cozinhar água aqui, mano. E, cara, indica um livro aí pra gente que de alguma maneira te ajudou e que você pode compartilhar conosco aí, cara. Olha, Paulo, aí, se a gente for falar disso, dá pra fazer um outro podcast. Porque esses dias atrás eu tava fazendo a conta de quantos livros eu li. Se a gente considerar que Bolsa e Livro é um livro, Paulo, eu já li mais de 5.000 livros. Olha. Porque eu li muito Bolsa e Livro de faroeste, entendeu? Se a gente tirar os Bolsa e Livro, aí beleza, aí vai cair para uns 500, 600 livros, talvez mais. Eu li muito mesmo, eu li muito. Cresci sem televisão, então meu negócio era ler. Li toda a série Vagalume, li demais na minha vida. Então eu gosto muito. Mas se for talvez para resumir, para falar um livro, eu diria a Bíblia. A minha maior fonte de inspiração hoje, que eu mais aprendo, que mais me traz insight, é a Bíblia. Se a gente tirar a Bíblia, que a Bíblia é um livro que daí, né, está acima de todos os outros livros, eu diria que o livro que mais me trouxe insight prático foi o livro A Meta, do Eliyahu Goldratt. Só tem que depois dar uma bugada para ver se eu não errei o nome. Mas o livro A Meta. Legal. Baita de um livro. Show. E, cara, pra gente finalizar aqui, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, cara, qual que seria o melhor conselho que você se daria? Eu ia falar assim, Paulo, o mundo tá cagando pra você. Ganhe dinheiro, porque sem dinheiro você não é nada. Então esquece fanfarronice, esquece pataquada, foca em trabalhar, fazer dinheiro, ninguém tá nem aí pra você, não interessa em quantos pedaços você vai se quebrar, ninguém vai parar pra esperar você se juntar. Não. Então levanta essa cabeça, tira essa bunda da cadeira e acelera, negão. Ninguém vai te esperar, não. Muito bom, muito bom. E pra você que ouviu esse episódio meu com o Paulo aqui até agora, tenho certeza que você viu o valor em tudo que a gente conversou aqui. Então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O podcast cresce na medida que você participa com a gente desse processo aqui. Então siga o AgroResenha em qualquer agregador de podcasts. Siga as nossas redes sociais também, o Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. E entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal do Telegram, o link tá lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br. E escreva para contato@agroresenha.com.br se você quiser mandar sugestão de entrevistados, mandar um oi pra gente lá, a gente adora receber ois. E nós fazemos parte da Rede Agrocast, a mais bonita e fofa rede de podcasts do agro do Brasil. Então se você quiser ouvir outros podcasts do agro, só colar em redeagrocast.com.br. Xará, muito obrigado de novo, cara. Eu sempre finalizo minhas conversas aqui com uma frase de muita sabedoria, que é o seguinte, cara: se chover não precisa molhar a horta, não, tá bom? Fica tranquilo. Boa, valeu. É um bom conselho. É um ótimo muita gente conselho. molhando horta na chuva aí. A gente é que não percebe. A gente é que não vê.